Para a galera ter uma ideia, quem não conhece, quais jogadores passaram na sua mão que você colocou no mercado? O primeiro jogador que eu trabalhei, eu trouxe de Jaú, trouxe para o São Paulo para disputar a Copa São Paulo, que era o França, em 97. O França veio para a Copa São Paulo, marcou um gol de bicicleta no Pacaembu, que ficou histórico, um gol lindo. Depois foi lançado no time principal do São Paulo, na época do Dario Pereira era o técnico, depois veio o Muricy, Fazedor de gol, França. Era muito bom jogador. Chegou na seleção brasileira, fez o último gol lá em Londres, quando o estádio lá... Ia derrubar o Wembley. O Wembley derrubou. O último gol foi dele, que o técnico era o Luxemburgo. Depois do França vieram muitos jogadores, até porque eu tinha uma boa relação com o São Paulo, vieram. Do São Paulo, o Kaká, estava começando. E aí teve vários, o goleiro Márcio, a turma da base, lá na época do Júlio Batista, do Renatinho, Arisson, você lembra dessa turma? Sim, sim. Arisson meia esquerda. Isso, que era o titular do São Paulo e o Kaká era a reserva dele na Copa. O Kaká surgiu por acaso, num jogo ali contra o Botafogo, que o Vadão colocou ele para jogar um campeonato Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, em 2002. Ele entrou, fez 2 gols no Morumbi. Mas antes ele estava disputando a Copa São Paulo, um jogo no Pacaembu, a final, contra o time de Roma, chamava Roma, de Barueri. Sim, sim. E o Vadão pediu para o Zé Dias, que era o diretor, para que alguém complementasse o elenco que ia viajar para o Rio, para o jogo contra o Botafogo, que era um jogo ida e volta. Sim. E o São Paulo queria levar o jogador da base, mas aí como é que eu vou tirar do time que vai disputar o título? Mas aí, como ele era reserva, leva esse. Ele foi. Ele jogou 10 minutos. Voltou no sábado à noite. Domingo ele participou desse jogo da Copa São Paulo, foi campeão pela Copa campeão da Copa São Paulo pelo São Paulo, é muito São Paulo. E na quarta-feira, o segundo jogo contra o Botafogo, ele estava no banco. Ele entrou e fez 2 gols. Como ele já tinha uma boa relação com o França, eles conversaram muitas coisas. O França era ídolo do Kaká. Eu lembro que uma vez eu levei, eles se conheceram no meu apartamento. E ele entrou, fez 2 gols em tabelas com o França. Aí acabou. Aí o menino chegou a ser o melhor do mundo, o último melhor do mundo. O último brasileiro melhor do mundo. Mas não parou no Kaká, né? Não. Inclusive, só vou colocar para ilustrar, há uns 2 anos atrás eu dei uma entrevista dizendo que o próximo jogador brasileiro a ser o melhor do mundo também nasceu em Brasília. Aí os caras perguntaram, mas quem que nasceu em Brasília? Que vai ser o melhor do mundo jogando brasileiro. Falei, vocês vão ver, o menino que está no Palmeiras chama Hendrick. Eu ia chegar no Hendrick, acho que é a tua última grande revelação, vamos dizer assim. O último grande agenciado. Hoje a TFM cuida da carreira do Hendrick. Mas aí vieram o Kaká, depois em seguida Lucas Moura e Neymar, que foram jogadores que chegaram na seleção e foram transferidos. Eu vendi o Lucas Moura estava indo para o Manchester, acabou indo para o PSG, por 43 milhões de euros na época. O Robinho foi por 30 milhões, você se lembra que a mãe dele foi sequestrada? Sim, ficamos 8 meses aí numa lenga-lenga por causa desses problemas, mas ele acabou indo para o Real Madrid. Ficou em Madrid 3 anos, foi feliz, porém, não dava para comparar o salário de um Beckham, que jogava com ele, de um Ronaldo, que jogava com ele, era 4, 5 vezes maior do que o do Robinho. Eu achava aquilo uma injustiça. Eu falei para o Florentino, precisei arranjar, então, um clube inglês que pagava bem para o Robinho, para que, então, o Real Madrid subisse o salário. Mas aí já era tarde, a gente já estava praticamente acertado com o Manchester, quando ele foi para o Manchester City. Enfim, e depois o Lucas Moura já disse, e vieram outros tantos jogadores. Claro, o Gabigol é um deles, que hoje o Gabigol, eu vendi ele para a Inter de Milão. Sim. Foi para Portugal, voltou para o Santos, foi para o Flamengo, voltou e acabou, e até hoje está no Flamengo, e é um jogador que tem muito mercado na Europa. Hoje ele não tem minutagem na Europa, mas ele tem um mercado pelo que ele faz aqui, os gols decisivos. Todo jogo da Libertadores tem gol do Gabigol. Wagner, esses são os que deram certo e os que não deram certo. O Lulinha resolveu a vida dele. Não digo não só o Lulinha, que também foi um jogador que surgiu com o Jô no Corinthians, um Jô com 16 anos,
Mas tem aquele anônimo. Ou você só trabalha com a estrela? Não. Você sabe das estrelas. Tem... Se eu posso citar aqui 20 jogadores famosos que deram resultados maravilhosos, tem 200 que não deram. Que eu tive que chamar a família e falar: não passou, não foi aprovado, ou então vou levá-lo para jogar no time de Jaboticabal, vou levá-lo para o time menor, enfim. Infelizmente, é a realidade. Hoje é muito mais difícil o jogador passar numa avaliação no Palmeiras, no São Paulo, do que um garoto entrar numa faculdade de medicina da USP. Por quê? Tem 1 milhão de garotos que estão tentando ser jogador de futebol, que vão fazer avaliações nos clubes todos os dias. Hoje, para você entrar na USP, na Faculdade de Medicina da USP, tem 220 candidatos para uma vaga. E tem 1 milhão de jogadores querendo... 5 vezes mais. Então, claro, são duas coisas completamente diferentes. Essa comparação é ridícula porque se trata... Uma é futebol... Não, sim, mas é o volume. Exatamente. E que hoje todo mundo... queria ser médico. Antigamente, todo mundo é o sonho. Hoje todo mundo quer ser jogador. Meu pai, hoje a molecada quer ser jogador. E outra, o jogador, o que o jogador tem? Ele fica rico. Da noite para o dia. Dorme duro, acorda milionário. Rápido. Resolve os problemas econômicos do pai, da mãe, do avô, da avó, de toda a família. Fica famoso. Quem que não quer, eles adoram. Lógico, as loiras aparecem de monte. Aí vem aquelas coisas ruins que todo mundo sabe que acontece no mundo do futebol. E é o sonho, disputar uma Copa do Mundo, uma Champions, é o sonho de qualquer jogador.